Graça e paz. Olá, pessoal, irmãos, queridas, pessoal que está chegando, está entrando na nossa live. Mais uma quarta-feira na presença de Deus para trazer uma reflexão da palavra do Senhor na nossa vida, para as nossas vidas. Você que está entrando aí, se o som tá bom, vai dando um ok. Otávio Nunes, vai dando um ok, está tudo bem, está dando para ouvir. Obrigado pela presença. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa tarde. Isso, vai dando feedback, queridos, queridas que estão assistindo. Está tudo certo? Está dando para ouvir? Josi, está tudo bem aí? E eu quero, nesse comecinho, aproveitar o nosso tempo, que é rápido, eu quero aproveitar agora, nesse momento, quero fazer uma oração por você. Você que está assistindo, você que está acompanhando e tem acompanhado, você que está entrando hoje pela primeira vez. Já vou lembrar você de colocar o seu pedido de oração, escreve aí, nós estamos recolhendo todos os pedidos que estão sendo deixados e estamos colocando aqui na nossa caixinha de oração aqui, que nós trouxe ela hoje para a gente orar no final dessa live, tá? Se você tem um pedido de oração, deixa que nós vamos estar orando toda semana, tá? Clamando por um milagre. Agora eu quero fazer essa oração por você. Se você puder, onde você estiver, se você puder colocar a mão no seu coração, abaixar a sua cabeça, nós vamos fazer essa oração. Senhor, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito que está aqui, está em nós, pronto para falar nos nossos corações, pronto para mexer com as nossas estruturas, pronto para mudar a nossa mente, o percurso da nossa história e nos levar para o centro da tua vontade. Eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, irmãs, os queridos, meus amigos, amigas que estão assistindo agora essa live. Também quero profetizar sobre aqueles que vão assistir, Pai. Que essa palavra encontre um lugar especial em cada coração e promova a transformação que o Senhor deseja e venha frutificar conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória ao nome do Senhor. Obrigado você que está chegando. Luciane, Paula, que Deus abençoe a vida de vocês. E hoje, nessa quarta-feira, Deus colocou esse assunto aqui no meu coração. E eu tenho certeza que Deus tem muito para nos ensinar e para falar conosco através da sua palavra, que está aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, que diz assim, eu vou ler e vocês vão acompanhar com atenção. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos falar sobre perdão. Esse assunto é um assunto que mexe com a gente. Tenho certeza que mexe com você também. Inclusive, faz essa pergunta para você, Responda para você, seja sincero, franco aí de verdade. Se esse assunto para você, esse tema, é algo fácil, É algo fácil de lidar, Como que você lida com o perdão? Dentro da sua casa, Com o marido, com o filho, com esposa, lá no seu trabalho, com seu chefe, com seus colegas de trabalho, com seu vizinho. E no trânsito, quando alguém vem, te coloca numa situação ruim e te pede perdão, ou você tem que pedir perdão. Gente, esse assunto não é um assunto fácil. Perdoar, ao meu ver, nunca vai ser fácil. Até porque é algo que a gente sabe que é necessário, é urgente, mas a gente sabe que não é fácil e Deus também sabe que para nós, seres humanos, não é fácil, Mas é necessário e a gente precisa aprender sobre ele. Muitas pessoas passam uma vida lidando com seus relacionamentos em relação ao perdão, mas baseado no conceito errado. Olha o que o texto nos ensina. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, primeira lição que eu aprendo aqui em Colossenses 3,13.
é que existe um modelo para perdoar. Existe uma referência de perdão e ela está onde? Está em Cristo. O texto está dizendo que nós temos, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Além de ser uma referência, como Cristo perdoou, nós temos que perdoar, é entender que quando essa palavra é colocada, quando Deus nos diz perdoai, é um verbo imperativo, de ordem. Deus não está chamando a gente e perguntando a nossa opinião, o que você acha? Né? O que você quer fazer? Não, ele está dando uma ordem, perdoai. Lá em Efésios 4:32 também diz, perdoai. Então você vai encontrar vários textos na Bíblia que fala dessa ordem. É um verbo de ordem. Agora, quem que obedece essas ordens? Quem que obedece esses princípios? Esse mandamento? Filho. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? No final, você consegue perdoar. No final da história, você vai conseguir resolver isso, porque você é filho. Você entendeu que existe um modelo para perdoar. Gente, não é conforme eu acho, o que eu quero, o conceito que eu tenho de perdão. Olha, eu já ouvi pessoas dizerem que perdão é uma coisa muito fácil de lidar, mas é tão fácil, né? Mas eu fico pensando, se perdão é uma coisa tão fácil assim, será que a gente não está banalizando a palavra, o sentido do perdão? Será que não se torna uma coisa assim, corriqueira, mas sem significado? Porque às vezes, irmãos, nós acostumamos tanto a ferir as pessoas, a magoar, a decepcionar, e nós perdemos a sensibilidade. Nós não estamos mais sensíveis a que o outro está sofrendo através das nossas ações, palavras, do desprezo, da falta de ajuda. Então a gente começa a tratar o outro com tanta ausência de sensibilidade para o que o outro está sentindo, que a gente começa a tratar o perdão, como eu disse, de uma forma banal. Eu gostaria muito que você deixasse Deus falar no seu coração nesses poucos minutos que nós temos nessa tarde, sobre o perdão. Como você tem lidado com o perdão dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento? Qual é o significado, o valor do perdão para você? Será que é o mesmo de Deus? Será que você tem perdoado como Cristo nos perdoou? Sabe por quê? Porque o caminho que o Senhor Jesus tomou para nos dar perdão na cruz é um caminho de humilhação, um caminho de renúncia, de abrir mão da sua própria vontade. O Senhor Jesus estava obedecendo ao Pai, indo para a cruz para nos dar perdão. Então eu preciso entender que além de eu ter um modelo em Cristo em como perdoar, eu preciso entender, como segunda lição nessa mensagem, nessa reflexão de hoje, é que eu não posso mais tratar o perdão com valor, com peso, com a representatividade que ele tem, de qualquer maneira ou do meu jeito. Mas entender que agora, de acordo com a vontade e o modelo e referência que eu tenho, que é Cristo, eu tenho que fazer como Ele. Eu tenho que abrir mão da minha vontade. Pense bem, se você está chateado, se você está magoado, ferido, se você for tratar essa situação conforme você quer, conforme você está sentindo, conforme a mágoa que está no seu coração, você não conserta nunca. Você vai estar sempre amarrado a isso. O Senhor Jesus, lá antes de ir para a cruz, ele está ali no Gólgota, ali no jardim, antes de ir para o Gólgota, antes de ir para o Calvário. Ele está ali naquele momento de aflição, porque pela primeira vez ele vai separar do Pai. E ele diz, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo Jesus já diz, mas antes, seja feita a tua vontade. Olha o Senhor Jesus renunciando à sua vontade. E às vezes nós não consertamos com as pessoas que precisam ter esse conserto na nossa vida, porque a nossa vontade fala mais alto. E aí dentro da vontade, sabe o que existe? A nossa justificativa. E qual que é a nossa justificativa?
ele não merece, ela não merece, isso não é justo. E aí a gente fica remoendo isso, né? Esperando que o outro mereça o nosso perdão. Aí eu te pergunto, você merece o perdão de Deus? Eu mereço o perdão de Deus? Lá em Romanos 5, a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, enviando, doando, nos dando seu Filho para morrer por nós, para nos dar perdão, mesmo sem merecer. Então, eu gostaria que você deixasse Deus trazer na sua mente. Será que você não tem se escondido atrás dessa justificativa de que você merece, que o outro não merece, que você sofreu muito, que fizeram isso? É verdade. Todo o mal que nos fizeram, Deus está diante do Senhor. O Senhor não está aquém disso. Deus está muito consciente do que nos fizeram, das feridas que te causaram. Mas siga o modelo de Cristo que eu acabei de ler. Ele renuncia à sua vontade, ele faz a vontade do Pai para nos dar perdão. Essa é a nossa referência de perdão, queridos. Não é a minha e nem a sua, é do Senhor, é de Cristo. E quando eu abro mão das minhas vontades, do meu querer, da minha justiça, eu confio no que a própria palavra do Senhor também nos diz, que dele a ele pertence a vingança. Outra coisa que a palavra do Senhor Deus nos garante é que aquele que se humilha será exaltado. Esse é o modelo de perdão. Olha para a sua vida. De repente você tem um monte de justificativas. De repente você está certo nessa situação. Realmente te fizeram muito mal, tá? E você sabe que essa situação que você está vivendo, que precisa de perdão, de reconciliação, te incomoda muito. Você não está em paz. E aí você se esconde atrás de tudo isso, sabe do modelo, sabe da nossa referência de Cristo, mas não quer ceder ao modelo verdadeiro, porque você está cedendo à sua vontade e ao seu querer. Mateus 18 conta uma parábola que o próprio Jesus nos ensina, através da parábola daquele servo que devia 10.000 talentos para o seu senhor. E aí, lá quando ele deve 10.000 talentos para o seu senhor, que ele está diante daquele que deveria liberar perdão, porque ele já tinha recebido o perdão do seu senhor, ele não perdoou. Ele começa a sufocar o seu conservo e ele, como o seu conservo não tinha como pagar, ele manda prendê-lo. Quando o seu senhor soube dessa história, chamou ele e fez essa pergunta: mas você não devia mais? Então você não deveria liberar perdão para quem devia menos? Foi o próprio Senhor que faz essa conta. Deus faz essa conta. Então essa pessoa que recebe o perdão e não dá perdão, ela não está apropriando do perdão recebido de Deus. Quando o Senhor Jesus morre na cruz para nos dar perdão, nós já temos perdão para dar, para oferecer. Cristãos que andam dizendo: eu não consigo perdoar, não adianta, eu não consigo liberar perdão. Peraí, que perdão então há em você? Porque se Cristo, e você acredita que Cristo morreu por você para te dar perdão, você já tem perdão. Então por que você não libera para quem precisa? Porque o seu querer fala mais alto. A sua vontade te domina. Então eu preciso entender que se eu sou filha, se você é filha, se você é filho de Deus, então nós temos uma referência, nós temos uma palavra para ser obedecida e nós precisamos liberar perdão. Mas pastor, eu vou ficar no prejuízo, parece que eu vou ficar na pior, né? Dá essa sensação mesmo. Mas a gente está olhando com os olhos humanos. Comece a olhar pelos olhos espirituais. A própria palavra de Deus diz que aquele que não perdoa está preso. Nessa parábola de Mateus 18, lá ele nos ensina que quando aquele servo não perdoa o outro, o seu senhor manda prendê-lo. E no final dessa história os dois estão presos. Por quê? Porque quando a gente não libera perdão, nós estamos presos a quem nos feriu.
Agora, qual é a recompensa da atitude de perdoar segundo o modelo de Cristo? A própria palavra de Deus também diz lá em Romanos que nós precisamos estar em paz com todos. O perdão gera paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a atitude de perdoar não é fácil, traz sim uma sensação muitas vezes de humilhação, de renúncia, de abrir mão da nossa vontade, mas eu estou seguindo um princípio e um modelo, que é o de Cristo. Então, nisso, a própria palavra de Deus me garante que essa atitude gerará em mim a paz que eu preciso. A paz para dormir, a paz para levantar, a paz que eu terei para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, quer estar em paz, quer dormir em paz, quer ter saúde no corpo, na alma, no espírito, libere quem te feriu através do perdão. Não vai pela sua vontade, não vai pelo seu conceito, vai pelo padrão, pelo modelo, pela referência de perdão que está em Cristo e confia que Deus vai te abençoar, te honrar e você terá uma bela história para ser contada. Você terá um testemunho para contar. Eu gostaria muito que você guardasse essas palavras no seu coração e neste momento nós vamos encerrar. E eu quero orar por todos os pedidos que estão aqui, né? Desde quando, muito antes da gente ter começado essas lives, tem vários pedidos aqui, e você que tem colocado semana passada e que você vai colocar hoje, nós vamos colocar aqui dentro e vamos estar orando também pelo milagre que você precisa. Além do milagre que a palavra de Deus causa em nós, porque eu tenho certeza que ela mexe com a nossa estrutura, a palavra do Senhor, causando o milagre da transformação. Esses milagres aqui também, nós precisamos deles. E eu quero orar por você que precisa de cura, por você que precisa de trabalho, você que precisa de reconciliação na família, precisa de paz no casamento, entre os filhos. Eu quero orar pela sua vida e por cada pedido que está aqui. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor. Eu coloco diante de ti, Senhor, cada pedido aqui, Pai. Cada lágrima, cada clamor, Senhor, diante de ti. São pessoas que confiam na ação do teu Espírito e confiam na tua promessa. Eu coloco diante de ti, ó Deus, cada coração. Libera o milagre, abra a porta, Senhor, a providência, a cura. Senhor, restaura a saúde. Senhor, restaura o casamento. Opera o teu poder. Cada pedido, Deus, está diante de ti. E eu te agradeço por essa tarde e por mais uma oportunidade de pregar a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um beijo no coração de vocês, até quarta-feira que vem. E deixa Deus ir falando no seu coração. Eu tenho certeza que a cada encontro, Deus tem um recado para a sua vida, para mudar a sua história. E Deus vai te honrar, eu tenho certeza disso. Um beijo e até semana que vem.